eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Esse recado é importante. Romanos capítulo 13, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmos condenação. Lembra Pilatos? Pilatos ele não queria, estava óbvio, né, nas palavras de Pilatos, que ele não queria crucificar a Cristo, até mesmo porque ele entendia que aquilo dali era movido por questões políticas. Israel esperava um rei que reinasse sobre Israel, né, e resgatasse Jerusalém, como tipificava o próprio Davi, o próprio Salomão, que era seu filho, ao qual Deus prometeu a Davi, né, um herdeiro que tivesse um governo eterno. Só que esse governo eterno não era para Salomão, era para o Cristo. E isso ainda vai acontecer, mas já é outro assunto. A questão é que Pilatos ele estava com a intenção de soltar a Jesus, mas estava angustiado com o silêncio de Jesus. Então ele diz: olha, eu tenho poder para mandar te matar e mandar te soltar, agora fala alguma coisa. E Jesus vira para ele e diz: nenhuma autoridade teria se do céu não te fosse dado. Ou seja, toda autoridade é instituída por Deus, até mesmo Pilatos, até mesmo um rei como Pilatos. Pilatos vivia uma forma de governo diferente da nossa somente, né? Uma forma de governo diferente da nossa. Mas ele era sim um chefe de Estado, tá bom? Só que com o título de rei, não presidente, mas era um chefe de Estado, certo? E que estava lá para governar. Aí eu fico engraçado com muitas pessoas aí que ficam falando que crente não pode se envolver em política, que pastores não podem falar de política. Lembra de José? Lembra de José? José, ele saiu da sua parentela porque contou os seus sonhos. Deus tinha um projeto muito profundo na vida de José. Contou os seus sonhos, acabou sendo vendido pelos seus irmãos, deixado na cisterna, né? Vendido aos mercadores. Até tem uma música que fala sobre isso. Vendido aos mercadores, e os mercadores levaram José. Chegou no Egito sem ser malfeitor, sem ser escravo, mas chegou como escravo no Egito, mas foi acolhido por Potifar. Só que aconteceu um embaraço lá na vida de José. José foi encarcerado, foi preso, passou maus bocados, mas Deus tinha um propósito na vida de José. Deus deu um sonho a Faraó que ninguém conseguia interpretar. Magos, adivinhos, ninguém conseguia interpretar. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que tem coisas que Deus só revela a crente, meu irmão. Deus só revela a crente. É por isso que precisamos ter pessoas no governo, tá certo? Precisamos orar por aquelas pessoas que estão no governo, tá bom? Temos crentes que são pessoas sérias no governo, na política. Eu poderia citar exemplos, mas não vou citar. Mas eu poderia citar, tá? Você que critica aquele que está com... Já ouvi críticas sobre Silas Malafaia, está falando de política, não falar da Bíblia. Olha, eu vejo em Silas Malafaia um homem de Deus, um pastor, um homem de Deus, tá? Que está falando aí, está preocupado com o povo, está preocupado com o presidente e está dentro da Bíblia, tá bom? Não é só Paulo que vem falando aqui sobre estar sujeito às autoridades. Pedro também vem falando que nós devemos ser submissos às autoridades, tá bom? E tem outros versículos que endossam o que eu estou falando. Mas eu queria dizer aqui que José ele foi escolhido para livrar o povo de um grande período de escassez dentro do Egito, e também livrar a sua família, livrar não só a nação do Egito, como também a sua nação. Porque nos últimos dias Deus ele não pode ter algum José, né, ter escolhido algum José para livrar a nação? Você sabe quem pode ser essa pessoa que Deus escolheu? Então não critique, acorda para Jesus, passe a orar, tá certo? Porque diz aqui, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então quando você critica essas pessoas, você pode estar resistindo à ordenação de Deus.
Quando você critica, fala mal do presidente, estou falando para crente, você pode estar resistindo à ordenação de Deus. Eu oro para que Deus, Ele nesses últimos dias levante José, muitos José, certo? Dentro do governo, dentro do Estado, dentro da política, vereadores, para legislar, tá certo? Bons administradores, bons senadores, que tenham temor de Deus, tá bom? Até no tempo dos Macabeus, veja que o povo, naquele período de silêncio, estava vivendo perrengues, né, de cultos pagãos acontecendo dentro do templo do Senhor. Você queria viver esse pesadelo aqui no Brasil? Então, Deus escolheu, tá certo? Alexandre o Grande chegou, Alexandre Magno chegou e deixou com que os deuses adorassem liberdade de culto. O importante é adorar a Deus. Adore a Deus, meu irmão. Para de falar, tá certo, do presidente, para de falar dessas coisas aí, coisas que não te cabe, que não me cabe, que cabe a mim, tá certo? Que não sou político, sou apenas um crente. É orar e interceder por essas pessoas que estão diante do nosso país, diante dessa nação. Amém? Eu oro para que Deus levante. Quem sabe o Silas não pode ser, quem sabe o Magno Malta não pode ser, e outros aí que Deus levantou nesse Brasil para falar. Marcos Feliciano também, são pessoas escolhidas por Deus, tá certo? Intelectuais que Deus escolheu, igual a Paulo, para falar à nação. Então pensa nisso, e que Deus abençoe essa nação. Esse é o meu recado de Deus para você, tá certo? Salmo 149, versículo 2. Exultem no seu rei os filhos de Sião. Exulta no teu rei. Agradece porque nós podemos adorar. Agradece porque você pode adorar. Agradece porque você pode pregar. Agradece porque você pode fazer o seu culto lá em templo de Covid. Você pode fazer o seu culto. Agradece em nome de Jesus. Que tua casa seja abençoada, tá certo? Que tua família seja abençoada no nome de Jesus. Esse é o meu recado de Deus para você. Vamos exultar no nosso rei Jesus, tá? Que instituiu os reis. É Ele que estabelece reino, tá certo? No nome de Jesus.